Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a este meio de transmissão, a esse meio de comunicação que Deus vai usar na madrugada de hoje para conversar com você. Que alegria é podermos nos juntar de forma virtual para podermos buscar juntos o Espírito Santo de Deus. Eu sou o Clebson, sou pastor aqui no estado de Alagoas e eu terei o privilégio de lhes conduzir na leitura da palavra, na busca pelo Espírito Santo de Deus nessa madrugada. E o texto que nós vamos estudar na madrugada de hoje está descrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9. E eu queria que você pudesse acompanhar essa leitura junto comigo aí na sua Bíblia. Pode ser? Então pega a tua Bíblia aí e vamos acompanhar então o que o Espírito Santo tem a dizer ao meu coração e ao seu coração. Capítulo 9 de Mateus, versículo 35, é um dos textos que eu mais gosto, porque ele nos traz os três pilares do ministério de Cristo Jesus. E se eu e você somos considerados como cristãos, nós estamos nos identificando como aqueles que seguem a Cristo Jesus. Ou seja, cristos pequenos, aqueles que apontam para o verdadeiro Cristo, imitadores desse Cristo, seguidores desse Cristo. E nós não podemos nos chamar de cristãos se nós não fazemos aquilo que Cristo fazia. E para nortear a nossa mente acerca do que Cristo fazia, eu lhes trago agora três principais atividades que Cristo desenvolveu enquanto esteve aqui na terra em forma carnal. Olha só o que está descrito ali em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Olha como diz aqui a versão da minha Bíblia. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Preste bem atenção, para nós entendermos um pouco melhor sobre o contexto que nos foi trazido esse texto que nós lemos, nós precisamos entender quem escreveu ele. Como eu falei, o livro de Mateus, ele tem um tema muito especial que narra o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o protagonista de toda a Bíblia. Mas você sabe que todos os livros do Novo Testamento, foram escritos em grego. Porém, entretanto, mesmo o livro de Mateus tendo sido escrito na língua grega, ele não foi escrito para os gregos. O público-alvo de Mateus não era, em sua mente, os gregos necessariamente. Logicamente, a Bíblia ela é útil para todos os povos. Mas por que eu entendo que o público-alvo não eram os gregos, e sim os judeus? É porque no capítulo 1 ainda, quando Mateus introduz o livro o Evangelho segundo a sua narrativa, ele vai trazer a genealogia de Jesus até Abraão, que é o pai da fé judaica. Em contrapartida, Lucas, por sua vez, quando trabalha a genealogia de Jesus, não liga Jesus até Abraão, não se limita apenas ao patriarca judeu, mas o liga até Adão, que é o pai de todos os seres humanos, foi o primeiro ser humano a viver na Terra. Por esse motivo, nós entendemos que o público-alvo de Mateus eram os judeus, pois ele quis identificar Jesus à religião judaica, ao patriarcado do judaísmo, que é então a linhagem de Abraão, a linhagem de Davi, cumprindo então a profecia no Velho Testamento. Mas sabe por que eu estou trazendo essa ideia para você? Primeiramente, você vai acompanhar no capítulo 1 essa genealogia e logo depois você vai ver que Jesus inicia o seu ministério através do batismo pelas águas. Você vai acompanhar nos capítulos 5, 6 e 7 o maior e mais belo discurso narrado por Mateus, mas que foi professado por Jesus Cristo. E você vai perceber no Sermão do Monte, como assim é conhecido, as mais belas e preciosas pérolas que nós podemos encontrar em todo o Velho Testamento. Jesus, em 3 únicos capítulos, 3 pequeninos capítulos, resume toda a teoria trabalhada no Velho Testamento e conhecida de cor pela maior parte dos fariseus e os mestres, os escribas, os mestres da lei. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque ele se depara com esse discurso, Mateus ele traz esse discurso na sua íntegra, no capítulo 5, 6 e 7, onde multidões acompanham a teoria do Evangelho, mas logo no capítulo 8 e 9, Jesus começa agora a colocar em prática o Evangelho, porque o Evangelho ele é prático na sua essência, o Evangelho ele não é apenas teórico. E logo depois de um discurso lindo de 3 capítulos trazendo maravilhas para nossas vidas,
Jesus ele vai colocar em prática aquilo que ele discursou. E ele começa agora a abençoar as pessoas não somente nas suas palavras, mas também nas suas ações. Ele começa a curar todos aqueles que ele vê na sua frente. Ele começa a atender e reivindica o seu poder como Filho de Deus, ressuscitando uma pessoa que tinha morrido. E maravilhas foram feitas através do ministério de Jesus. E então no capítulo 9, versículo 35 e 36, Mateus ele fecha esse período de ações benéficas que Jesus fez, dizendo que ele, por onde ia, em todas as cidades e povoados, Jesus fazia 3 coisas. Se concentre nelas. Primeira coisa, ele ensinava nas sinagogas. Segunda coisa, ele pregava o evangelho do reino. Terceira coisa, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Sabe o que é que isso nos diz? Primeira coisa, o que é que significa ensinar nas sinagogas? Será que na nossa mentalidade de igreja nós não pensamos que ensinar na igreja não é a mesma coisa que pregar? Veja que Mateus ele faz uma diferenciação entre ensinar nas sinagogas, na casa de Deus, onde as pessoas se reuniam para o cultuar, e também pregar o evangelho. Existe uma diferença tremenda entre esses 2 pontos, porque a primeira coisa que ele vem trazer é que nós precisamos ensinar dentro de casa. Jesus ele determinava, ele separava tempo para ensinar dentro de casa, nas sinagogas, para aqueles que julgavam saber em sua teoria toda a lei. Sabe, Jesus, você pode acompanhar no Evangelho, Jesus dedicando os sábados para estar na sinagoga, ensinando. Com 12 anos apenas, aproximadamente, você tem uma narrativa de quando ele se perde dos pais, ensinando para mestres, conversando sobre a lei de Deus. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6 que nós devemos ensinar os menores, as crianças, de manhã, de tarde, de noite, andando no caminho, em tempo e fora de tempo. Sabe que Jesus ensinava nas sinagogas? Sabe por que isso está sendo trazido como um primeiro ponto no ministério de Cristo Jesus? Porque toda reforma começa dentro de casa. E olha que coisa difícil é você ensinar para aqueles que acham que sabem de tudo. Sabe, às vezes nós somos tomados por esse sentimento. Porque pertencemos a uma comunidade que entende que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a integral palavra de Deus e levanta em seu estandarte verdades por muitos esquecidas. É que nós começamos agora a ter uma espécie de presunção espiritual. Nós achamos que sabemos de tudo e não nos damos o trabalho de simplesmente buscar aprender cada vez mais. E a palavra de Deus diz que Jesus ensinava nas sinagogas, até para aqueles que achavam que sabiam de todas as coisas. Porque toda reforma tem que começar em casa. E aqueles que não cuidam da sua própria casa torna-se pior do que um infiel, do que um descrente, diz Paulo para Timóteo. E olha, o segundo ponto que Jesus fazia era aquilo que nós julgamos ser uma preleção de discurso dentro de uma igreja. Quando nós pregamos dentro da igreja, nós não estamos fazendo o que Mateus disse que Jesus está fazendo aqui. Quando nós marcamos num itinerário para simplesmente pregarmos em um púlpito de igreja, nós não estamos simplesmente pregando o evangelho da sua forma, da sua essência. Sabe quando é que a gente prega o evangelho como Jesus fazia? Quando nossa vida é a nossa própria pregação. Quando nós não precisamos nem sequer falar, para poder transmitir a mensagem das boas novas de salvação. Quando a nossa vida, a nossa fisionomia, a forma com que nós falamos, a forma com que nós vestimos, com quem nós andamos, como nós andamos, quando isso fala mais alto do que as nossas palavras, então nós estamos pregando o evangelho à semelhança de Cristo Jesus. Cristo Jesus ensinava nas sinagogas, mas quando Mateus disse que ele pregava o evangelho, não era dentro da igreja, não era dentro da sinagoga, era fora. Quando ele pregava o evangelho, ele fazia com que multidões estivessem ao seu redor através do seu exemplo, através da forma com que ele falava, pois ele transmitia o Espírito Santo de Deus, pois ele era o próprio Deus. Sabe, quando eu e você, como cristãos, nos dedicamos à pregação do evangelho, as pessoas veem Cristo em mim. As pessoas veem Cristo em você. E nessa madrugada eu quero te convidar a raciocinar sobre como tem sido a minha e a sua vida. Em momentos como alguns de vocês podem estar com ansiedade, sem conseguir dormir, outros acabaram de acordar para daqui a pouco ir trabalhar num trabalho noturno. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu quero que você reflita sobre como tem sido a sua vida. Se eu estou falando para aquele que já é cristão, eu quero que você reflita sobre como tem sido o cristianismo no seu coração. Como você tem refletido a Cristo Jesus através da sua vida, através das suas atitudes, através da forma com que você fala, da forma com que você se apresenta. As pessoas têm visto Cristo Jesus na sua vida? Olha, o terceiro e último ponto,
Uma escritora norte-americana chamada Ellen Goldwhite, uma pessoa que nós temos muito apreço porque trouxe muitos materiais benéficos para a nossa igreja. Ela uma vez disse que Jesus mais dedicou tempo a curar do que pregar. Pastor, que coisa mais estranha estar frisando isso. É lógico que Jesus curava. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele tem poder para curar todas as coisas. Preste bem atenção. Em duas possibilidades que ele tinha de agir e de falar, ele preferia agir. Sabe, o evangelho, ele por vezes se torna apenas teórico na mente de muitos. Mas o evangelho, ele não é teórico apenas. O evangelho, ele é prático. E sabe quando é que o evangelho torna-se prático? Quando nós curamos toda sorte de doenças e enfermidades. Mas que conversa é essa? Nem todo mundo tem o dom da cura, nem todo mundo consegue ordenar com que um cego enxergue e ele vai passar a enxergar. Manda um coxo levantar e andar e ele vai passar a andar. Nem todos podemos, nem todos temos esse poder, nem todos temos esse dom, é verdade. Mas quando eu digo que nós precisamos curar toda sorte de doenças e enfermidades, eu quero, a exemplo de Jesus, lhe mostrar que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na teoria. Se o evangelho ele não é apenas teórico, no momento em que nós curamos, no momento em que nós andamos, no momento em que nós abraçamos, no momento em que nós atendemos o pobre, no momento em que nós visitamos as viúvas, nos momentos em que nós atendemos os órfãos, no momento em que nós matamos a fome, nos momentos em que nós tiramos o frio, no momento em que nós vestimos o nu, no momento em que nós alimentamos o pobre, todos esses momentos que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na teoria, faz com que nós sejamos simplesmente aqueles que curam. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus ensinava nas sinagogas porque a reforma começa em casa. Ele pregava o evangelho do reino porque isso é uma missão de todos os crentes. Mas ele curava toda sorte de doenças e enfermidades porque a prática do evangelho ela é mais necessária do que a sua teoria. Não adianta você ir para uma praça pública, colocar um som e começar a gritar o evangelho. Nada contra quem faz isso. Se as pessoas estão sofrendo, passando na sua frente, e elas estão passando fome. Quando a palavra de Deus diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades, e nos diz que nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus, nós percebemos que nós temos que atender as pessoas nas suas necessidades, naquilo que elas estão sofrendo hoje, naquilo que elas estão sedentas. Talvez seja você a pessoa que precisa ser curada. Talvez agora nessa madrugada você esteja ouvindo o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração e aquele calorzinho que você está sentindo, esse friozinho na barriga, esse arrepiado dos pelos, sabe o que isso significa? É que mesmo na escuridão, mesmo na calada, mesmo no silêncio da madrugada, você consegue sentir o Espírito Santo de Deus ao seu lado, te acalentando, te dizendo: filho, eu estou aqui, eu estou presente, vai dar tudo certo. Talvez você seja uma pessoa ansiosa, talvez você seja uma pessoa que esteja sofrendo, passando fome, de repente, eu não sei qual é a sua necessidade. Mas sabe, a palavra de Deus diz que Jesus, ele curava toda sorte de doenças, todos os tipos de enfermidades. Sabe por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para curar a tua doença. Ele tem poder para curar a tua enfermidade. Ele tem poder para mudar a tua história. E no versículo 36, a palavra de Deus diz que, vendo ele, Jesus Cristo, as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha, se eu não estou falando para uma pessoa doente agora, estou falando para uma pessoa que se considera um cristão. Você é o pastor dessas ovelhas. As pessoas estão doentes, as pessoas estão aflitas, e a palavra de Deus diz, como ovelhas que não têm pastor. Não pense que ele está se referindo a pastores remunerados, mas ao sacerdócio de todos os crentes. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas estão sedentas porque elas estão esperando por você. Neste exato momento tem pessoas que não estão conseguindo nem dormir. Logo depois do amanhecer vão ter pessoas que nem sequer conseguiram dormir. Em todos os momentos do dia, no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, em qualquer lugar, você vai encontrar pessoas que estão doentes, sedentas do Espírito Santo de Deus. E talvez você seja o único veículo que Deus possa usar, a priori, para alcançar essa pessoa. Em nome de Jesus, hoje eu tenho um apelo para te fazer. Seja um cristão. O que é que isso significa, pastor? Ensine dentro de casa, para os seus próximos. Pregue o evangelho do reino
a toda criatura e cure, atenda às necessidades, quaisquer que forem, em quaisquer pessoas. Eu quero fazer uma oração por você. Se você está hoje doente, precisando de um auxílio divino, nesse momento você não consegue pregar seus olhos, eu quero orar por você. Se não é o seu caso e você hoje está recebendo pelo Espírito Santo de Deus a impressão de que você tem que fazer mais pelo reino, eu quero orar por você. Se você está aqui hoje conectado, você nem sabia que nós fazíamos essas séries de vídeos, eu quero orar por você. E eu quero te dar uma chance de pregar o Evangelho de forma bem simples. É simples. Você não precisa gravar um vídeo como esse falando 15, 20 minutos. Você só precisa compartilhar esse vídeo. E talvez o Espírito Santo de Deus tenha que falar com alguém que você conheça. Agora, nesse momento, eu te convido a fechar os olhos e nós vamos falar com Deus. Feche os olhos. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu através da tecnologia, de podermos estarmos juntos, embora separados, de podermos, unidos em nome de Jesus, estarmos te solicitando, Senhor, as mais bênçãos e as mais ricas bênçãos que vêm do céu. Que Teu Santo Espírito, neste momento, possa acalentar o coração de todos os que estão me ouvindo. Que o Senhor possa dar paz àqueles que hoje estão sofrendo. Que o Senhor possa dar, Senhor, ânimo àqueles que estão aflitos. Por favor, Senhor, nos dá um bom descanso durante essa madrugada. Que nós possamos, Senhor, ter o Teu Santo Espírito e os mais poderosos anjos acampados ao nosso redor. Te agradecemos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Cura aquele que hoje está doente. Atende aquele que hoje sofre. E se for possível, Senhor, nos utiliza como ferramentas no Teu trabalho. É isso que hoje nós estamos pedindo, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado pela sua vida. Espero que tenhamos outros encontros como este. Deus te abençoe, te guarde e te dê um restante de madrugada abençoado na sua presença. Até mais.